Bom, eu sou Francisco, mais conhecido como Chico Lang, casado com a Miriam, pai da Isadora, participo da comunidade aqui já faz um tempinho. E quando eu fui convidado para poder falar de ressurreição, um tema que todo mundo quer, mas um tema até um pouco mais delicado para se falar. Mas enfim, aceitei o desafio. Confesso que essas 2 semanas, as últimas semanas, na realidade, foram semanas de batalha puxada, mas vamos na graça do Senhor, e o Senhor vai falar aqui para nós. Então vamos abrir a nossa Bíblia, quem quiser abrir já, em Tessalonicenses, a carta de Paulo, a comunidade de Tessalonicenses, né? Paulo fala tanto para eles como fala para nós, aqui da comunidade Sagrada Família, para você que está nos assistindo também, para toda a igreja, Paulo nos fala. Então é 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Eu vou ler. Nossa ressurreição. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não os entristeis, como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus o que neles morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não procedemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavras do Senhor, graças a Deus. O que Paulo vem falar aqui? As pessoas antes, na igreja primitiva, se a gente pegar aqui no rodapé, ficavam preocupadas com aqueles que haviam morrido. Eles tinham piedade daqueles que tinham morrido, porque eles não iam alcançar, acreditavam que não iam alcançar a graça do Senhor pelo fato de ter morrido e não ter visto o Senhor ressuscitado. Um grande engano aqui, porque Cristo, na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição, já havia nos justificado, ou seja, já havíamos sido salvos pela morte e ressurreição do Senhor. Então eles estavam enganados. Então Paulo veio o que? Esclarecer e tirar o medo da morte. Qual que é o medo da morte? Eu não sei o que aconteceu, alguém foi, mas não voltou. Não sei. Então Paulo veio colocar muito claro que cada um de nós, cada uma daquelas pessoas daquelas comunidades seriam ressuscitados da mesma forma que o Senhor foi ressuscitado. E a ressurreição é uma coisa diferente da reencarnação. Reencarnação, não existe reencarnação, existe ressurreição. Ninguém morre e volta em outro corpo, não existe isso. As pessoas pregam isso de forma errada. Não existe a reencarnação, e sim a ressurreição. A pessoa morre e vai ser ressuscitada no mesmo corpo, só que no corpo glorioso. Quando nós morremos, na passagem, da morte, o que acontece? A morte está ali, o corpo, que é um corpo corruptível, um corpo de pecado, ele morre, ele fica ali. A alma se separa desse corpo e a alma vai para o céu. Lá no céu, o Senhor faz a graça e devolve aquela alma um corpo igual ao que se tinha aqui na terra, só que de uma forma gloriosa. Então essa é a ressurreição, da mesma forma que o Senhor também, ele morreu, foi crucificado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia com o mesmo corpo.
Então nós somos chamados, o cristão é chamado à ressurreição. Agora, não adianta nada a gente pregar a ressurreição, viver a ressurreição, buscar a ressurreição, se não tivermos uma vida de santidade aqui na terra. O nosso prazo aqui na terra é muito curto. Aqui no Brasil, hoje a idade média é de 75 anos. Isso passa muito rápido, em vista da nossa vida eterna de ressurreição na eternidade. Mas nós temos esse prazo para o quê? Nos santificar, que foi falado aqui hoje, que caiu aqui na oração, né? Na palavra. Então nós temos que o quê? Viver a santidade. Não basta só dizer, eu creio no Senhor, eu vivo no Senhor, esperar a ressurreição. Não, temos que merecer por essa ressurreição também. Então temos que viver na nossa santidade, escutar as pessoas como Jesus escuta, falar como Jesus fala, abraçar como Jesus abraça as pessoas, ser solícito para com aqueles que estão lá atrás, talvez distante da palavra do Senhor, passar a tradição da palavra. Não adianta nada eu pregar a ressurreição, mas viver no casulo, não sair do meu mundinho medíocre. Eu tenho que ir ao encontro do irmão, estender os braços aonde a igreja não chega, aonde o padre não chega, colocar lá o meu dedo na ferida, denunciar, falar, argumentar, passar a igreja de tradição, denunciar a reencarnação, anunciar a ressurreição do Senhor. Tem uma coisa que aqui na Bíblia que muito me toca, eu muito gosto, é a passagem do filho pródigo. Depois quem quiser pode pegar em casa para ler. Então aquele filho, os dois, né? O filho mais novo pede a herança para o pai chama o filho, dá a herança, a parte que é dele e vai embora. Muitas vezes acontece com a gente isso. Quantas pessoas receberam o dom do Espírito Santo, aquela herança sagrada, foram batizadas na igreja, e estão aí e foram se dispersar no mundo, se perder no mundo. Quantas pessoas estão perdidas no mundo? Pegaram a herança do Senhor e se perderam no mundo. Estão correndo por aí vai se encontrar na prostituição, na droga, no roubo, seja que espera que for, enfim, matar, roubar, fazer só o que é errado. Às vezes nem faz isso, né? Mas só faz a calúnia, fala, mata a pessoa com a língua, fala mal desse, fala mal daquele, tricota daqui, fala fofoca dali, não edifica, só fala que as coisas estão ruins. Então ele pegou a herança do Senhor e está o quê? Está matando essa herança, está acabando com essa herança, está gastando essa herança, está morrendo com essa herança, está sumindo. Num determinado momento, como o Senhor é misericordioso, né? Como o Senhor é bom, como o Senhor é sábio, a pessoa cai em si. No caso do filho pródigo, ele estava comendo ali com os porcos, estava tratando os porcos, mas não podia nem comer a lavagem. Né? Quem é do interior sabe o que é uma lavagem, como é que é uma lavagem. Né? Ele não podia comer nem aquilo, e ele cai em si. Quantos de nós estamos aí, pumba, a hora que a gente está naquele pecado, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí começa a voltar. Esse filho pródigo, o pai dele, pela tradição também, com certeza já havia colocado no coração dele a oração, o temor a Deus, tinha colocado as coisas boas no coração dele. Da mesma maneira, cada um de nós também recebemos as coisas boas do Senhor. Mesmo aqueles que estão perdidos também têm no seu coração plantado aquilo que é bom, porque a alma clama a Deus. A alma não foi feita para só foi feita para uma coisa: louvar e agradecer ao Senhor. É isso que a alma foi concebida. Nós somos concebidos para isso, para louvar e agradecer ao Senhor. Então a nossa alma clama por Deus, a nossa alma chama por Deus. Então, por mais que eu fui perdido naquele momento derradeiro, eu falei, nossa Senhora, vamos começar a voltar. E as pessoas voltam, fazendo um paralelo com o filho pródigo, e começa a voltar. E o mais bonito é que aquele pai, ele ia todo dia, olhava na colina, ele tinha certeza que o filho ia voltar. Ele olhava na colina, né? Meu filho vai voltar, eu tenho certeza. Ele olha na colina. E o Senhor, quantas vezes no sacrário, também espera ansiosamente a nossa volta. E o filho vem voltando, e nós também estamos voltando para o Senhor. Ao momento que o filho volta, ganha um abraço do pai, um abraço caloroso do pai,
O pai manda fazer aquela festa maravilhosa. O outro filho, que estava sempre ali rezando, gerou aquela ponta de ciúmes. E o pai, com todo o sorriso do mundo, fala: meu filho, tudo que é meu é teu. Não tem nada que não seja meu, que não seja teu. Vamos festejar a vida desse irmão que estava morto e voltou. Da mesma maneira, ainda que na nossa vida na terra, quando nos desviamos e voltamos para o Senhor também fica feliz. O Senhor também agradece. O Senhor, os anjos do céu e milícia cantam louvo por um convertido, por um que retorna. É como o pastor que vai buscar uma ovelha e deixa as 99 guardadinha. Então essa festa é feita também, porque aquele filho que estava morto, de alma e de corpo, jogado nas trevas, voltou para o Senhor e começa de novo a caminhada para a ressurreição, que é essa caminhada que nós temos que fazer de maneira diária, sem cessar, sem titubear, sem deixar que a tristeza entre no nosso coração. É a ressurreição diária também. Tem um padre que fala ali na paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Moema, ali na Vila dos Eucaliptos. Ele fala que a maior festa, ele fala em Dia dos Finados, né? Ele fala que a maior festa que se tem é na morte. Quando a pessoa deixa esse corpo corruptível, se junta a um corpo glorioso e começa a ver a face de Deus. Quando nós nascemos, fazemos festa, uma criança vem, se faz festa e tal. Mas na morte, a pessoa tem um encontro com Cristo. A pessoa passa o quê? Viver na eternidade e ver a face de Deus. Por isso que aqui a gente tem que trabalhar muito. Trabalhar para a gente poder chegar e ver a face de Deus de uma maneira rápida. Eu vou colocar um pouco do catecismo aqui, daqui a pouco, para vocês entenderem qual a importância do trabalhar, a importância do se converter diariamente, a importância da meta de ser santo. A meta de ser santo não é alta, é obrigação. A gente tem que ser santo, com todos os nossos defeitos, pecados, não importa como nós estamos, caiu, levantou, o Padre Moutinho já falava, sujou, limpou, tem que ser santo. Então é isso que a gente tem que buscar. Por que a gente tem que buscar essa santidade e louvar ao Senhor? Vamos ver o que a igreja nos fala pelo catecismo. Existe uma parte aqui do catecismo que fala da profissão de fé. Então ele vai dizendo parte a parte da profissão de fé. E ele fala aqui da ressurreição dos mortos também. Fala da justificação de Deus, da ressurreição do Cristo. E ele coloca aqui, no capítulo 997, 998 e 999, de que maneira os mortos ressuscitam. O que é ressuscitar? É a igreja falando. Na morte, que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ou seja, aquele que morre, o corpo carnal, ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus. É a separação, no caso da morte, quando a pessoa vem a óbito. Ficando à espera, essa alma, de ser novamente unida ao seu corpo glorificado, ao mesmo corpo de maneira glorificada. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os à nossa alma pela virtude da ressurreição de Jesus. Ou seja, quando o Senhor nasceu, foi crucificado na vida pública, depois ele foi crucificado e morreu, ali naquele momento, na ressurreição de Jesus, também nós, todo cristão, todo ser humano também vai ter o corpo vai ter a sua ressurreição também, do corpo glorioso. Quem ressuscitará? Aí que vem o trabalho diário da santidade. Todos os homens que morreram, os que tiveram feito o bem, sairão para uma ressurreição de vida. Ou seja, aquele que cumpriu os 10 mandamentos, aquele que participou, que foi solícito, que foi honrado, que foi um homem de Deus, que buscou a santidade, manteve a sua família, enfim, tudo aquilo que o Senhor coloca para cada um de nós, aquilo que nós aprendemos aqui nas Santas Missas, aquilo que a igreja coloca. Então esses sairão para uma ressurreição de vida. Os que tiveram praticado o mal
para uma ressurreição de julgamento. Então o que acontece? A ressurreição é para todos. A diferença é sair para uma ressurreição definitiva ou para uma ressurreição de julgamento. A gente tem que ter isso na cabeça e saber passar para os nossos filhos, saber passar para os netos, saber passar para os amigos, para as pessoas que nos são aí, que estão ao nosso redor, que Ele vai ressuscitar. Agora, de que maneira que Ele vai ressuscitar? Porque todos vão ressuscitar, todos vão morrer, todos vão ressuscitar. Agora, eu tenho que saber se eu vou ressuscitar direto para o bem ou para uma ressurreição de julgamento. De que maneira? Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Mas Ele não voltou para uma vida terrestre. Da mesma forma, nele, em Cristo, todos ressuscitarão com o seu próprio corpo que tem agora. Então a gente tem que tratar bem do corpo também. Eu tenho que começar minha academia, né, bem? Tem que tratar bem do corpo. Preciso melhorar minha frequência na academia. Porém, esse corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual. Então assim, o próprio Cristo ressuscitou, o próprio Cristo teve o corpo dele glorificado, o nosso corpo também será glorificado, nós seremos ressuscitados também para viver na eternidade com o Senhor. Aí você vai falar, não Chico, mas por que isso tem a ver com a gente aqui na comunidade? Eu participo, venho, estou aqui direto, enfim, vou na igreja, na missa. Porque muita gente não acredita na ressurreição. Muita gente vive só para 70, 80, 100 anos de idade e morre ali e para ali. E não, a gente tem que fazer com que essas pessoas acreditem nessa ressurreição. Vivam para a ressurreição. Vivam para a grande festa. Porque quando a gente morre, quando a pessoa morre, não a gente, né? Mas quando a pessoa morre, começa ali uma nova etapa da vida dela. Se descortina a vida. Tudo aquilo que estava encoberto passa a ser novo. Tudo aquilo que estava escondido passa a ser revelado. Tudo aquilo que era escuso passa a ficar às claras. Ali começa a vida nova. Gente, não é porque a gente vai pregar a ressurreição, fala-se de morte, que tem que se viver chateado, se viver morto. Tem que viver vivo, alegre, na santidade. Isso é só um tempo passageiro. Eu vou dar um exemplo lá de casa. O pessoal sabe, talvez na internet não sabe, mas faz um pouquinho mais de 90 dias que o meu pai faleceu. Bem, ele estava com câncer durante 3 anos, ele tocou esse câncer durante 3 anos. Um câncer extremamente agressivo, complicado, que a médica já falou que pacientes que ela cuidava durava em média 8 meses, ele conseguiu lutar 3 anos. Bom, meu pai, conversão em casa, minha, comecei eu pela igreja, novinho lá com meus, novinho nem tanto, com uns 18 anos fui para a igreja, tive meus altos e baixos, sobe e desce. Aí foi o quê? Trazendo oração para dentro de casa. Minha mãe também começou a buscar oração, participar de oração, enfim, isso há um bom tempo atrás, aí já passam mais de uns 30 anos por aí, daí para mais. Meu pai é aquele cara duro, aquela pessoa mais difícil, ele está escutando hoje, né? Aquele cara mais difícil, durão, fez as coisas erradas na vida dele, bagunçou. Mas chegou um momento que a gente rezava pela conversão dele. E sempre em casa se rezou pela conversão dele. A gente fazia de tudo, podia beber, chegava em casa ruim, arrebentava, gastava, enfim, fazia um monte de coisa errada, mas a gente acreditava na conversão dele. Então vamos rezar. E rezávamos pela conversão, uma luta diária muito forte em casa. Minha mãe teve uma batalha muito grande, pá, enfim. Chegou um dia, meu pai começou a passar mal, né? Quer falar alguma coisa também? Meu pai começou a passar mal. Aí, pô, pai, vai no médico. Não, eu vou no médico, vai no médico. Não, a última vez que eu fui no médico, acho que eu tinha 20 anos. Ele falou, vou lá, ele vai falar que eu tenho efizema, porque eu fumo mesmo. Ele vai falar que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu tenho que parar de fumar e beber, e eu não vou fazer. Bom,
vai fazer o quê, né? Vai, bom, chegou uma hora que ele teve que ir no médico. Bom, foi no médico, chegou de manhã no consultório, o cara falou, meu, já vou ligar para uma médica, você tem que dar um médico assim, assim, e foi mandando. Ele foi no médico, bom, diagnosticou o pior, não tinha como escapar. Em 3 lugares. Estava com câncer em 3 lugares, né? Já estava com pulmão, fígado, intestino. Pulmão, fígado e intestino. E aí ele começou a batalha dele. A batalha dele, não pela ressurreição ainda, mas pela vida terrena. Ele começou a batalha dele pela vida terrena. Ele começou, não, quero vencer e vou trabalhar para vencer e vou me cuidar, e foi fazer químio, tomava os remédios, enfim, parou de beber, parou de fumar e começou a batalha dele. Mas ainda dava saídas dele, né? Não ficava muito em casa. Saída que eu digo, ficava às vezes na padaria, voltava tarde em casa, enfim, não era companheiro da minha mãe, né? O que ele fazia bem era buscar a Isadora no colégio, ia buscar e levar, enfim, isso como vô, né? Como pai, como vô, não posso reclamar dele, né? Minha mãe ainda um marido que ele foi um pouco ausente. Mas, enfim, ele sempre lutou por isso. Só que ele estava vendo que essa luta estava começando a ser glória. Né? Mas nesse mesmo tempo começou um trabalho, um processo de cura interior de toda a família em casa. Começando por mim, cabeça dura, minha mãe, meus irmãos e por ele. Então a gente começou o quê? Começou a ter uma conversa com ele. Eu nunca tive um carinho de sentar com meu pai, ele me abraçar, a gente conversar. Chegou um momento que a gente estava conversando, ele já me agradava, eu já agradava ele, com os meus irmãos também. Então esse momento começou a acontecer. Então a cura dele começou, a cura da ressurreição começou a acontecer aí. Então ele começou, o Senhor começou a trabalhar nele dessa maneira. Então ele começou o quê? De vez em quando ele sentava com a minha mãe, vamos assistir o quê? Não, assistia a Rede Vida, gostava muito do Padre Robson. Então assistia a Rede Vida, a Rede Vida do Padre Robson, a missa acho que é 7 da noite, né? Do Pai Eterno. Aí começou a assistir a missa do Pai Eterno. Não, eu gosto do Padre Robson. E começa a ver isso. Aí passa para a Canção Nova, né? Eu sei que foi andando, ele via a missa da Canção Nova, do Padre Robson. Enfim, ele assistia todas as missas que tinham. Então, como é que o Senhor faz na vida da gente, né? Então ele começou a transformar. Nisso a casa começou a ficar em paz, né? A minha mãe sentou e conversou mais com ele. Eles colocaram algumas coisas em pratos limpos ali, que faziam já 46 anos, né? Eles viveram juntos 46 anos, mais os namoros, daí deu quase 50. Então começou a oração de perdão ali, então perdão entre marido e mulher. Perdão pela falta de estar, pela ausência, por falar que não estava, enfim, começou o processo de perdão, começou aquele processo de perdoar, né, os filhos, ou os filhos perdoarem o pai também. Então a gente começou a perdoar, o pai falou, você foi, a gente começou a falar para ele, olha, você sempre foi um bom pai, nunca faltou nada para a gente, você sempre esteve aqui com a gente te ama desse jeito, né? Conseguimos falar para ele, olha pai, nós te amamos. Meus irmãos falaram para ele também, enfim, o processo começou de uma maneira muito interessante. Então assim, durante esses 3 anos, foi um processo de ressurreição e de nascimento para a vida eterna, não para aquele momento passageiro. Faleceu com 68 anos, não para o momento de 68 anos, mas para a vida eterna. E a gente tinha certeza do que ia acontecer. Chegou um ponto que ele chamou, sentou eu, minha mãe, meus 2 irmãos, nós sentamos em casa, né? Eu falo que a gente fez um conclave, né? Então ficou toda a família em casa reunido, os 5, né? Pai, mãe e os 3 filhos, e a gente conversou, né? Falando algumas coisas que tinham que ser faladas ali, e dali em diante o negócio começou, e ele foi muito claro, falou, olha, eu estou morrendo. E ele falou, ele tinha essa certeza, eu estou morrendo, vocês sabem disso, ele chorou, a gente estava ali, mas vamos tocar a vida como tem que ser. Então foi-se trabalhando isso, foi-se indo, e aí a gente viu o que? Uma velhinha apagando, né? O câncer é uma vela que está acesa, ela vai apagando devagarzinho, então vai ver aquela chama apagar. Então ele passou um tempo, ele dirigia um pouco menos, começou a dirigir menos, ficou em casa. O último mês foi praticamente em casa. Uma das coisas que ele falou para minha mãe assim, ele falou, Camice, acende a lareira. Minha mãe acendeu a lareira para ele em casa,
Aí ele sentou, ele ficou 2 dias lá, né? Ficou 2 dias seguidos, né? Ele também não conseguia dormir e tal. Aí de frio ele não conseguia dormir, doía muito, né? Tinha muita dor na barriga, enfim. Aí minha mãe falou, poxa, já estão 2 dias aí, vem pra cá. Ele falou, não, você sabe que é a última vez que eu vou ficar na lareira. E eu quero curtir a casa, que eu nunca fiquei em casa. Eu nunca fiquei em casa, então eu quero curtir a casa. Esses são meus últimos momentos, eu quero curtir. E foi, ele curtiu, gostou, enfim, fez o que tinha que fazer. Chegou o dia que a gente levou para o hospital, a gente sabia que dali não voltaria. Mas foi assim, a graça já estava feita, né? O Senhor já tinha resolvido tudo. A cura já tinha sido feita, né? E quando eu falo cura, não é a cura física, mas a cura da alma. Porque quando ele ficou doente, eu até conversei com a minha mãe, eu falei, mãe, é assim, eu tenho certeza de uma coisa. Aliás, eu falei assim, eu falei, mãe, eu tenho certeza da salvação do pai, mas duvido da cura física dele. Eu não tenho certeza, não falei duvido, mentira, eu falei, eu não tenho certeza da cura física, mas tenho certeza da cura da alma, da salvação dele. No hospital, entrou acho que uma sexta-feira, antes da internet ainda conversou, aí já não estava andando mais, a gente brincou, estava só eu e ele. Aí internou, foi para o quarto, dali uma semana, não deu uma semana, ele faleceu. Mas como é que faz o Senhor, né? Na terça-feira, foi mês de julho, né? De julho, né? Dia 24 de julho que o pai faleceu. Semana de férias, mês de férias, padre viajando para cá e para lá. Como é que vamos fazer, né? Tem que levar um padre lá, né? Tá bom, fui, procurei, achei um padre lá na São José, que foi assim com o padre Bá também. Cabelinho branco, algodãozinho. Levei o padre lá. Aí fui conversando com ele falou, não, sempre quando alguém me pede para dar extrema-unção no doente, eu vou na hora, lá que eu tenho vou. Bom, peguei o padre, levei. Estava eu, meu pai, minha mãe, o padre, e tinha uma capelã lá no hospital, que lá não tem padre. Aí ele pegou, o padre rezou pelo meu pai, ungiu meu pai, e ele falou assim para o meu pai, falou com essas palavras, olha, seu Francisco, se o senhor quiser ir, o senhor pode ir, porque o céu está aberto, né? Então, assim, não tinha mais o que fazer aqui, né? Então o padre foi bem claro, olha, o céu está aberto para o Senhor, Jesus vai te receber de portas abertas, ou seja, aquele corpo doente, machucado, ficou ali. Isso foi uma terça-feira, só deu tempo do meu irmão chegar, que ele mora em outro estado, chegou na quarta, na quinta-feira ele faleceu. Era 7 horas da manhã quando ele faleceu. O irmão dele pôde ver no hospital também, que ele só tem um irmão, eles só eram 2. Viu no hospital, houve um momento de perdão, ele não estava presente, mas minha mãe me falou que teve um momento de perdão, ele já não falava mais, né? Já estava indo embora, perdoou. De manhãzinha minha mãe, olha, viu ele, tal, foi no banheiro, porque minha mãe foi no banheiro, voltou e ele já tinha ido. Então assim, ficou, né? Aquele corpo ficou ali, a alma dele subiu para a ressurreição, um corpo glorioso, um corpo novo, né? Então, vamos ter a certeza da nossa ressurreição, a certeza da ressurreição dos nossos entes queridos também. O Senhor está vindo agora, né? O Senhor já foi buscar o Senhor, Ele vai vir aqui. Vamos rezar aqui, entregar a nossa vida, entregar a nossa santidade terrena, entregar esse corpo corruptível, para que tenhamos aquele corpo glorioso do Senhor, para que tenhamos aquele corpo que vai transformar a nossa vida. O Senhor já vem vindo, vamos nos colocar à espera do Senhor.